outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma intelectual engajada, revolucionária, irreverência e muito solidária, feminista combativa. A Ailete é uma amiga muito querida, que eu conheci quando estava começando a trabalhar na Unesp, em 68, porque a gente sabia que o governo militar estava preparando um pacote para mexer na universidade e a gente queria dar palpite antes. Então aí eu conheci a Ailete, conheci nesses debates e principalmente quando houve uma reunião em Araraquara, porque ela trabalhava em Araraquara e eu trabalhava em Prudente, e eu e meu marido, que trabalhava na universidade, fomos para Araraquara e ficamos hospedados na casa dela. Aí conhecemos a Ailete, o Safiotti, e a gente tinha muitas afinidades. E nós ficamos amigas muito cedo, porque além dessas afinidades, a gente desenvolveu uma camaradagem. foi uma intelectual, mulher, que foi uma desbravadora e que enfrentou muita discriminação, enfrentou muito machismo na academia. E, ao mesmo tempo, uma outra dimensão dessa intelectual era a sua, diria até mesmo, teimosia. A livre docência dela, ela fez, digamos, incorreu em dois grandes pecados. Primeiro, ela era uma mulher, e segundo, ela fez um tema sobre mulher. Foi a primeira grande feminista brasileira, acho que se não latino-americana, né? A, inclusive, escrever sobre o papel da mulher na sociedade de classes. Eliette Safiotti era uma feminista combativa, que deixou um legado muito importante para nós. Uma militante, uma feminista que marcou muito para nós mulheres, principalmente porque ela ousou espaços sabidamente masculinos. Não me agrada nada essa divisão. Feminismo acadêmico versus feminismo militante. Não se tratava apenas de você militar, você queria um reconhecimento acadêmico, né? Você queria que levassem a sério o seu ponto de vista. De uma radicalidade, como as coisas que ela fazia. Quer dizer, eu acho que esse traço da Ailete é muito forte, essa coragem, essa persistência, não é? E essa militância acadêmica. É uma intelectual que aprofundava as questões, que não tinha medo de se engajar. Um aspecto que eu acho bastante importante da Eliette Safiotti é de sempre reafirmar essa coisa da base material da opressão, né? O quanto isso, né, determina a nossa subordinação na sociedade, o quanto isso determina o que são as desigualdades entre homens e mulheres. Ano passado, estava comentando, a gente lançou a edição de uma revista, Lutas Sociais, homenageando a Eliette Safiotti, né? E um dos aspectos, numa entrevista que eu fiz com ela em 2008, né, um dos aspectos que ela coloca é justamente a dificuldade que ela teve para encontrar material, para poder encontrar também interlocutores para falar sobre a condição feminina naquele período, né? O que se tinha era uma visão muito moralista, né, acerca do que é ser mulher, do que deve ser mulher, de como a mulher deveria se comportar, né, uma dimensão muito moral. Ela vem com um legado impressionante, porque ela revisita um conceito, né, o conceito de gênero, ela amplia, ela diverge, ela converge com esse conceito, né, que para nós mulheres é um grande, né, o que ganhamos nós nesse século XX. E ela fala o quanto é importante nos atermos à questão do patriarcado. Ela pesquisa, ela afirma que a questão da violência, os mecanismos, ela levanta e ela mostra para a gente que a questão da violência contra a mulher está ligado a esse sistema, a essa forma de pensamento, né? E que com ele vem a questão de classe, a questão de raça. Em 70 e pouco, eu estava numa situação de ter que fazer uma tese de doutorado em 9 meses. Eu defini
o tema do Boia Fria, que era um tema que surgiu quando eu fiz minha tese de mestrado. O mestrado eu fiz na USP. E fiquei com o problema de ter uma orientadora. Aí liguei para a Eliette, meio desesperada. Ela me conhecia politicamente, intelectualmente. E ela aceitou na hora. Ela disse, eu sou a sua orientadora. E fez o papel que ela lia o que eu escrevia e mandava, porque era tudo muito corrido. Ela era uma pessoa solidária, entendeu? Ela estava com a gente em qualquer dificuldade. Trabalhamos juntos na universidade muito tempo. Ela queria muito que eu trabalhasse com o tema da mulher. Eu não podia, eu não tinha essa direção, entendeu? Mas isso não impediu que a gente fizesse muitas trocas e fosse amiga aí por muito tempo. Sempre encontrava a Eliette Saffioti nos debates, muitas vezes em ação pública. Eu me lembro que a última ação que eu a vi participando junto conosco foi na ação internacional da marcha em 2005. Nós estávamos em quase 30 mil mulheres e ela estava lá, né, junto. Então acho que isso é muito interessante, que ela era uma acadêmica muito importante, mas que nunca deixou de estar junto com o movimento, participando nos processos de mobilização, né? Então não era uma pessoa que estava sempre lá no banco da academia, né? Ela tinha essa relação com o movimento. Fiz faculdade fora do Brasil e aí li um livro do Alain Touraine, que é um sociólogo francês, que examinava, né, no livro, acho que é Palavra e o Sangue, que examinava a contribuição do feminismo latino-americano, e ele citava a Eliette Saffioti. E a colocava como uma intelectual de classe média, de um jeito muito irônico. Aí quando eu voltei para o Brasil, fui fazer o mestrado, Eliette Saffioti era professora na PUC São Paulo, e o meu mestrado era sobre movimento de mulheres. Fui fazer uma disciplina com ela, né? E quando a conheci foi um choque muito grande. E romper com essa visão que colocava a intelectual como completamente distante desses movimentos de mulheres concretas. Bom, quem a conhece sabe que ela fala muito, né? E a gente tinha esquecido desse detalhe. E era uma entrevista aberta, né? Ali, olha, em 1968 o que você fazia, né? Ela começou a nos contar toda a sua vida e eu acho que a entrevista terminou quando a gente entrava em 1968. Então porque aí já não tinha mais, a gente não tinha mais tempo, passamos a tarde inteira conversando. Eu me ofereci para desenhar o cartaz da Eliette Saffioti, eu não tinha noção de como que eu faria. E eu fiz um desenho que parecia que quando eu terminei de fazer esse desenho, ele estava sorrindo para mim. E eu falei para ela assim, puxa vida, você foi forte, você revolucionou a produção de saberes, você combateu coisas que para nós, mulheres feministas, militantes, é tão caro. Olha, a Eliette era muito brava. Ela comprava muita briga. Então, assim, eu tenho algumas, sei lá, houve, por exemplo, uma das últimas brigas que ela comprou foi com tem um intelectual português que esteve na moda chamado Boaventura. E esse intelectual foi chamado por um grupo feminista de Recife para fazer uma interlocução de 3 dias, foi um grande workshop. E a Eliette implicou com ele da primeira sessão à última. Chegou no fim e falou assim, mas o que a senhora tem contra mim? Ela falou, não tenho nada, foi apenas uma oposição. Ela era muito brava, ela era muito magrinha, né, muito enérgica e tal, mas ela vinha de dedinho em rixa, assim, ela era muito... Uma pessoa muito generosa, por outro lado, né? Porque o que tem de ficar mesmo em sério é essa generosidade intelectual, é essa capacidade de acolhimento. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Está para nascer a sociedade que não possua preconceito de gênero. Nossa luta, jovens, deve construir logo esse tipo de sociedade. Mãos à obra. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra.